Shalom Aleichem, a paz seja convosco. Você está no programa Israel para Jesus. Este é um programa dedicado a trazer informações e conteúdos sobre o povo de Israel. Aqui você vai ter informações a respeito dos desafios e das experiências, dos trabalhos de testemunho de Jesus entre os judeus. Também aqui você terá informações a respeito da história, da cultura, do costume milenar do povo judeu, e também você será desafiado a unir-se a nós neste trabalho, nessa tarefa tão especial e sublime de fazer o nome de Jesus conhecido entre os judeus e também entre os gentios. O tema do programa de hoje é uma judia que teve um encontro com o Messias. E nós temos aqui, então, uma convidada muito especial, a nossa convidada de hoje, que nos trará o seu testemunho de vida, é a Regina Last Chetman. A Regina, ela é escritora, fotógrafa e também ela faz parte da equipe do Instituto Tzadik. Seja bem-vinda, Regina. Obrigada, pastor. Obrigada pelo convite. É uma honra para mim estar aqui. Regina, você nasceu num lar judaico. Conte pra gente um pouco como foi essa experiência de nascer num lar judaico, de um ponto de vista, dentro desse ambiente cultural e religioso também. Então, eu cresci num lar judaico, mas apesar de crescer com o entendimento das festas, dos feriados judaicos, do que é o Shabat, o Kasher, eu cresci com a ausência de Deus na minha casa e na minha família. O meu avô foi sobrevivente do Holocausto, toda a família dele morreu na guerra, então acredito que por conta disso também, na minha família nunca se falou sobre Deus. O meu irmão chegou a ser ortodoxo durante uma época, mas ainda assim eu não tinha acesso a Deus, nem conhecimento a Ele. A minha mãe, ela sempre foi muito sionista, já morou em Israel, voltou a morar agora em Israel. Meus irmãos nasceram lá, mas eu não tinha acesso tanto a Israel quanto à parte da Torá, do mundo ortodoxo ainda. Em 2010, eu fiz a minha primeira viagem a Israel através do Taglit, que é uma viagem para que jovens judeus conheçam o Estado de Israel. Mas essa viagem foi sem intuito ortodoxo, sem intuito religioso. E lá eu conheci um casal de ortodoxos, que eu colei neles, porque eu queria muito respostas a respeito de Deus, e eu pensei que eles poderiam trazer essas respostas. Eles me indicaram uma midrashá, que é um lugar de meninas religiosas que estudam costumes e Torá. Essa midrashá fica em Jerusalém. Então, um ano depois eu retorno a Israel, fico quase 3 meses nessa midrashá, e foi aí que eu convivi com os ortodoxos, tive mais acesso às escrituras, à Torá, aos costumes, e eu tenho um carinho muito grande com os ortodoxos. Para mim, eles me ensinaram o temor de Deus, o amor a Deus. Eles ainda não têm o entendimento de Jesus como Messias, mas eles têm um coração quebrantado. Muito bem, então aqui nós já temos várias informações que nesse primeiro momento a Regina já colocou aqui para nós. Eu quero explorar algumas coisas daquilo que você já falou aqui para nós. Você disse que o seu avô ele foi sobrevivente do Holocausto, né? Infelizmente, o Holocausto foi uma marca trágica que nós temos na história da humanidade, e a gente sabe por meio da literatura, de documentários e filmes que são feitos a respeito deste tema, contando a respeito do Holocausto, mas é importante nós então termos o testemunho de alguém que vivenciou isso dentro da própria família. Você poderia falar um pouco mais a respeito dessa experiência e como foi para o seu avô ser então esse sobrevivente do Holocausto e o que isso você recebe como algo positivo mesmo em meio a essa história trágica? Então, o nome do meu avô era Haim Last. Haim, em hebraico, significa vida. Então, embora muitas pessoas deixaram de crer em Deus por conta do Holocausto, muitos judeus deixaram de crer em Deus por conta do Holocausto, eu vejo a história do meu avô como um milagre e como a mão de Deus sobre a nossa família. O meu avô ele veio da Polônia, tanto ele quanto a minha avó, mas a minha avó veio pequenininha antes da guerra. E o meu avô ele foi levado para um trem que estava sendo direcionado para o que Hitler chamou de a solução final,
que era direto para um campo de extermínio, onde pessoas estavam sendo levadas para uma câmara de gás. Nesse caminho, alguém chegou para ele e falou: fala que você é jardineiro. E aí ele, sem entender muito, ele falou que ele era jardineiro. Eles pegavam alguns judeus como escravos para alguns trabalhos braçais e pegaram o meu avô para o trabalho de misturar cinzas de corpos que eles matavam junto com a terra. Nisso chegaram alguns russos. Eles conseguiram se organizar para interceptarem os nazistas, matarem esses nazistas, fizeram uma rebelião lá dentro. Mais ou menos 300 judeus fugiram com isso, só que os poloneses que estavam ao redor fazendo, né, a segurança começaram a atirar. Desses 300, mais ou menos 60 conseguiram sobreviver. Desses 60, um deles era o meu avô. E aí esconderam ele na neve, ele teve que ser escondido por uma família, conseguiu chegar até a Itália, foi hospitalizado com pneumonia e depois disso ele vem ao Brasil. Que aí ele conhece meu bisavô, começa a trabalhar com ele e se casa com a minha avó. E muita gente vê o judeu como sendo só aquele judeu ortodoxo de capa preta, né? Mas tem muito judeu que nem crê em Deus, por conta de ser uma geração vinda do Holocausto, vinda desse sofrimento. O judeu que chega a comemorar algumas festas, faz o jejum de Yom Kippur, por exemplo, que é o dia mais sagrado para os judeus, que é o dia do perdão, que nós consideramos o dia da expiação, né? Mas ainda assim não crê em Deus, não crê nem na bondade, nem na divindade, nem no poder de Deus. E é interessante, Regina, que você, por exemplo, você conviveu em dois ambientes judaicos, né? Porque dentro do judaísmo você tem os judeus que são assimilados, secularizados, né? Que não são religiosos, né? Mas do outro lado também nós temos os judeus ortodoxos. E aí você então pôde conviver com os dois lados, né? Tanto dentro de um ambiente judaico não religioso, mas também você conviveu com os judeus ortodoxos que seguem à risca os preceitos da Torá e que procuram fazer todas as observâncias, né, da lei. Eu aprendi muito com eles. Eles me ensinaram verdadeiramente a buscar Deus, a ter sede de Deus. Então, por isso que às vezes a gente pensa, né, que um judeu, por ele não ter o entendimento de Jesus como Messias, ele é visto só aquele praticante da lei. Mas eles têm um coração quebrantado, eles têm um coração sincero. Inclusive o próprio o apóstolo Paulo, ele testemunhou disso, né? Isso nos remonta ao período bíblico. Quando ele viu o seu povo rejeitando o Messias, ele tem ali um sentimento de tristeza, né? Ele diz, olha, eles são zelosos a Deus, né? Porém sem entendimento, né? E o próprio apóstolo Paulo também, movido pelo Espírito Santo, ele chega a dizer, né, que existe um véu, né, que cobre a vista, o coração do judeu, que quando ele está lendo a lei, ele não consegue enxergar, né, as grandezas de Deus. Mas quando ele recebe Jesus como Messias, como seu Salvador, então é como se fosse descortinado, né? Esse véu é retirado e tudo passa a fazer sentido, então, no coração de um judeu. Muito bem, e como que você chegou ao conhecimento do Messias, Jesus? Ou como Jesus chegou até você? Conte um pouco a respeito do seu testemunho de vida com o Senhor Jesus. Nessa minha segunda ida a Israel, na Midrashá, teve uma noite que eu fui com umas amigas na Cidade Velha jantar e a gente foi até o Kotel, que é o Muro das Lamentações. É o lugar mais sagrado para os judeus. E eu pensei assim, eu estou no meio de Jerusalém, no lugar mais sagrado para os judeus. Se Deus for se revelar ou fazer algo, Ele vai fazer aqui. E aí nós puxamos uma cadeira, cada uma, tivemos o nosso momento com Deus. Estava bem vazio porque estava muito frio, que é um milagre, né? E principalmente na parte das mulheres. Então eu comecei a questionar Deus. Deus, o Senhor existe, eu quero te conhecer, eu quero saber como se relaciona com o Senhor. E fiz vários questionamentos a respeito da minha vida, da minha família. E deixei aquela oração guardadinha. E Deus também deixou para o momento certo. Quando eu volto ao Brasil, muita coisa acontece, né? A gente acha que Deus, quando Ele vai responder, Ele já vem com tudo pronto. Na verdade, Ele dá uma bagunçada um pouco primeiro, ainda mais, para depois trazer a resposta. E uma amiga que é cristã me ligou e falou, eu posso orar com você? E eu pensei, ela vai orar em nome de Jesus.
E aí eu tive muito medo, porque eu sempre ouvi que Jesus não era para mim. E eu pensei que eu poderia estar em maldição fazendo isso. Então, no meu coração, com sinceridade, eu falei, Deus, aceita essa oração como se não tivesse o nome de Jesus, né? Não considere o nome de Jesus, mas aceita a oração. E ela começou a orar comigo, eu senti algo muito especial. E comecei a frequentar com ela a casa de amigos, onde eles faziam estudos bíblicos, orações, e eu comecei a conhecer a presença de Deus. Eu via que eles conheciam muito as Escrituras, e isso me maravilhou muito. Mas até então era aquele sentimento de ninguém vai me converter, né? Eu tô aqui, tudo bem, tá legal, mas ninguém vai me converter. Mas ela me deu uma Bíblia de presente, sem falar, olha, você tem que ler isso, leia o Novo Testamento. Não, ela simplesmente me entregou uma Bíblia. Eu comecei a folhear essa Bíblia, comecei a ver personagens que eu conhecia no Velho Testamento. Mas até então, eu tinha ouvido também que a Bíblia dos cristãos foi alterada para tentar provar que Jesus foi o Messias. Então, o que eu fazia? Eu entrava num site ortodoxo que tem a Torá original e eu ficava comparando palavra por palavra para ver aonde estava o erro, né? Principalmente em Isaías 53, porque para mim tinha alguma pegadinha ali. E nisso que eu ia comparando os versículos, eu falava, Deus, mas está exatamente igual, né? Eu tinha aquele medo, ao mesmo tempo eu pensava, não pode ser, só pode ser Jesus, e comecei a orar a Deus. Não tem nada distorcido aqui. Não tem nada distorcido. Né, no começo eu fazia essa oração com muito medo, falando, Deus, se Jesus é o meu Senhor e Salvador, me mostra, porque eu quero saber a verdade. Mas se não for, eu paro de mexer nisso, eu volto para a parte ortodoxa, eu tento outra coisa, eu paro de mexer. E só que conforme eu fui lendo a Bíblia, eu comecei a ouvir a voz do Espírito Santo. A primeira passagem que eu ouvi foi Gênesis 3:15. E quando eu ouvi ela, eu pensei assim, eu lembro de ter visto em algum lugar, não entendi direito, e pensava assim, Deus, o Senhor está querendo me falar sobre Jesus, né? E aí, então, eu fui tendo as minhas próprias experiências com Deus. Eu tive sonhos com Jesus, eu tive experiências onde Deus começou a me trazer para o caminho de volta na minha própria história, em arrependimento, a eu entender o que é o arrependimento, até que eu entendi que Jesus é meu Senhor e Salvador. Olha, é fantástico esse seu testemunho, porque o Senhor já trabalhando no seu coração, né? E é interessante que, como Deus faz as coisas, né? Ele te tira daqui de São Paulo, te leva, né, para Jerusalém, como a Regina mesmo disse, o lugar mais importante para os judeus é Israel. Dentro de Israel, o lugar mais importante é Jerusalém. E dentro de Jerusalém, o lugar mais importante é no Muro das Lamentações, que é toda aquela parte externa, né, que sobrou, né, o templo foi totalmente destruído, não sobrou pedra sobre pedra, mas aquelas construções em volta, elas estão lá até hoje, né, no Muro das Lamentações. E lá o Senhor, então, já foi movendo, trabalhando no seu coração, e você queria conhecer, de fato, a verdade, né. E é interessante também você dizer, né, que você foi para as Escrituras, né? E foi justamente isso que o Senhor Jesus disse para os judeus da sua época, né? Examine as Escrituras. Jesus desafiou aqueles que não criam que ele era o Messias. Examine as Escrituras, porque elas testificam de mim, né? Então, exatamente. Muito interessante. E em relação à sua história com o Instituto Tzadik, como que você conheceu o Instituto? Como que você tomou conhecimento dos trabalhos? Como é que começou essa sua história com o Instituto? Então, o Instituto Tzadik, para mim, foi, acima de tudo, um presente e resposta de oração, porque desde que eu conheci Jesus, eu comecei a ver a importância da gente trazer a verdade de quem é Israel e quem é o povo judeu para dentro da igreja, né? De a gente se falar sobre Israel, tirando todo o misticismo, toda a parte folclórica e como que Deus vê o nosso povo e trazer essa reconciliação de novo para a igreja. E aí, então, eu vi uma conferência que o Instituto Tzadik fez na minha igreja, a Igreja Batista do Povo, Vila Mariana, onde, inclusive, um judeu israelense que serviu ao exército e teve um encontro com Jesus, também trouxe a palavra, e aquilo para mim foi maravilhoso, porque foi um presente e trouxe muitas respostas também, que a gente vê que as pessoas realmente, apesar de amarem Israel, não têm ainda o entendimento. Muito bem.
E qual mensagem que você gostaria de deixar para a Igreja de Jesus, a qual agora você faz parte, em relação ao seu povo? Eu creio que é necessário a gente fazer o caminho de volta, né? Paulo diz em Efésios 2 que Deus fez do judeu e não judeu um só corpo. E Jesus, quando ele voltar, ele vai vir buscar a noiva de Cristo. Então, nós precisamos reconciliar o corpo. Eu acredito que judeus têm imagem errada dos cristãos, assim como eu tinha, e também cristãos têm a imagem errada de quem é o judeu. Então, a gente precisa olhar para a história da igreja, para a história do corpo do povo judeu, para entender aonde o inimigo começou desde o início do nascimento da igreja a criar essa inimizade. Porque o inimigo, a obra dele sempre foi trazer divisão, e sempre foi trazer divisão através do orgulho. Então, como que a gente vai fazer esse resgate, essa restauração? Através de humildade, através do conhecimento da verdade, né? A grande beleza do evangelho é essa. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se existe a verdade, existem mentiras que nós temos acreditado. Então, é buscar esse processo de Deus, quais são as mentiras que nós temos acreditado como corpo de Cristo. E é interessante porque a Igreja de Jesus, ela começa, né, com os judeus, né? O Senhor Jesus, que é o cabeça da Igreja, né, como homem, né, ele é judeu, os seus apóstolos eram todos judeus, a Igreja, ela começa ali no ambiente judaico, né, com os judeus, e é interessante que até hoje a gente tem o desafio de como receber o judeu para dentro da igreja, né? O judeu que se converte para dentro da igreja, esse é o nosso desafio. Mas é interessante que na igreja primitiva, o desafio era outro. E a questão dos judeus era como nós vamos receber os gentios que agora estão recebendo o Jesus, o nosso Messias, e que veio para os gentios também. Como que nós vamos recebê-lo? Então, houve até ali em Atos 15, o primeiro concílio da história da igreja, para saber ali, né, como que lidava. Então a igreja, ela começa dentro desse ambiente judaico, e eu acho que a maior bênção que a gente pode levar para o povo de Israel, para os judeus, é justamente falar a respeito do seu próprio Messias, o Senhor Jesus, né? E a igreja é formada tanto de judeus como gentios que creem em Jesus como Salvador, né? Como diz Efésios, né? Que o muro da separação, né, que fazia esta separação, foi derrubado, né? Então agora, tanto judeus quanto gentios fazem parte, quando creem em Jesus o Messias, da igreja. E para com a igreja, ou melhor, para com os judeus que talvez possam te ouvir ou te alcançar por meio desse nosso programa, que mensagem você poderia passar? Eu queria trazer antes um testemunho bem breve, que é de uma sobrevivente do Holocausto, a Rose. Esse testemunho é o meu testemunho favorito, ele é muito emocionante para mim, e é uma senhora que passou por 3 campos de concentração. E durante a guerra, os nazistas, quando torturavam ela, diziam para ela, rindo da cara dela e da família dela, que Jesus havia mandado eles fazerem isso. Então ela cresceu com ódio muito forte em relação aos cristãos, à igreja e principalmente a Jesus, né? Ela fala no testemunho dela: eu queria colocar fogo nas igrejas, porque era o único jeito de eu conseguir acabar com esse Jesus. E aí ela sobrevive à guerra, ela vai para a América e se casa, tem uma filha, e essa filha dela chega um dia em casa e fala assim para ela: mamãe, eu tive um encontro com Jesus, eu entendi que ele é o meu Salvador. Ela fica completamente transtornada e tenta convencer a filha dela que fizeram uma lavagem cerebral na cabeça dela. E passa-se um tempo, o marido dela chega para ela e fala: olha, eu também reconheço Jesus como Salvador e Senhor. E aí ela não sabe o que fazer. Ela vai para o porão da casa dela, ela começa a quebrar tudo e ela pensa: de novo esse Jesus está acabando com a minha família. E aí ela encontra uma Torá. A Torá, só apenas o Velho Testamento. E ela começa a ler a Torá para provar para a filha dela que aquele Jesus não tem nada a ver com o povo judeu. E aí, quando ela começa a ler as Escrituras, ela diz que ela teve um encontro com Jesus através das profecias. E ela fala: olha, Jesus não teve nada a ver com o Holocausto. Na verdade, o verdadeiro Jesus morreu no meu e no seu lugar.
É muito emocionante, porque você traz de volta o entendimento de como nós temos acreditado em mentiras. Para o povo judeu foi apresentado um Jesus que não é o verdadeiro Jesus, não é o verdadeiro Senhor e Salvador, não é a verdadeira igreja, não é o verdadeiro evangelho. Então, o meu conselho é: não vá a um rabino nem a um pastor. Pegue as escrituras, pegue a Torá, comece a ler ela do começo ao fim, vá para o teu quarto, feche a tua porta e peça para Deus se revelar para você, porque Ele é o único capaz de trazer a revelação de quem Ele é. Jesus, Ele se fez carne para se revelar a nós. E é através do nosso coração sincero, querendo saber a verdade, que nós vamos encontrar respostas. Muito bem, este assunto do Holocausto realmente é algo bem sensível para o povo judeu. Me recordo que certa vez estava no bairro do Higienópolis, estava com um grupo de amigos, e lá nós estávamos na Praça Buenos Aires, e nós vimos um casal, né, de idosos, estavam sentados, né, era inclusive um Shabat, né, um sábado, e nós começamos a conversar, e foi um papo muito gostoso, nós fomos muito bem recebidos, né, por aquele senhor, e aí até que ele tocou nesse assunto, né, ele falou assim: olha, eu sou um empresário, tenho um pequeno negócio, e eu tenho, meus funcionários, eles são gentios, né? Não são judeus. Eu procuro tratá-los de maneira correta, fazendo bem para eles. E aí ele perguntou: e por que os gentios, ao longo dos anos, fizeram tanto mal para com o meu povo, né? E ali foi uma grande oportunidade de nós falarmos a respeito do Sar Shalom, ou seja, do príncipe da paz, que é o Messias, que é Jesus. Então a gente pegou esse gancho, essa oportunidade de um momento de tristeza, né, que dói na alma, né, judaica, e a gente pôde trazer essa consolação e falar do Deus de amor, um Deus que ama tanto aquele Senhor que enviou Jesus, o Messias, né, o próprio Deus se fez carne na pessoa do seu Filho para morrer a morte daquele Senhor e daquela senhora. E foi interessante porque durante esse momento a esposa dele, ela nem olhava para a gente, né? Ela ficava o tempo todo olhando para o lado, né? Até que em determinado momento ele puxou o braço dela e a gente pôde ver as inscrições ali do campo de concentração, as marcas do período quando ela estava, né? Quando criança. Então ela foi uma sobrevivente, né? E aquela história trouxe para ela uma tristeza tão grande, recordação, que ela nem queria participar muito da conversa, mas ela pôde ouvir do amor de Deus, do Jesus, o Messias, que se entregou por ela. Regina, pelo fato dos judeus, né, serem o povo escolhido na antiga aliança, né, por Deus, alguns cristãos equivocadamente pensam que eles já são salvos, afinal, são o povo escolhido de Deus e simplesmente por serem descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, já são salvos, né? Os judeus precisam de salvação? Os judeus precisam de Jesus? Então, eles não só precisam, como o evangelho começou com eles e por meio deles, né? Existe um engano muito grande de que ou o judeu não precisa de Jesus por ser o povo escolhido, ou que eles simplesmente negaram Jesus, crucificaram Jesus, então eles têm um coração endurecido para isso. Eu queria trazer um pouquinho na palavra o que Jesus disse, né? Em Mateus capítulo 20, no versículo 19, quando ele está falando a respeito da crucificação dele para os discípulos, ele diz o quê? Olha, os fariseus vão me entregar para os gentios, esses vão zombar de mim, vão me humilhar, me espancar, e então, enfim, me crucificar. Então, eu entendo que não foram os judeus que crucificaram Jesus, foi o meu e o seu pecado. Tanto os judeus quanto os gentios participaram do processo da cruz, que levou à morte de Jesus, que humilhou Jesus. Então, tem um sonho que eu tive há uns anos atrás, que ele trata muito a cegueira espiritual que Israel vive. Eu sonhei que tinha como se fosse um altar, e nesse altar tinha uma Bíblia em cima, e tinham 3 judeus à frente desse altar, e as páginas da Bíblia, elas voavam como se fosse vento.
Elas não paravam. E eu chegava diante deles e eu falava assim, vocês sabem o que está escrito em Isaías 53, vocês têm que ler o que está escrito em Isaías 53. E nisso eles ficavam meio atônitos, eu tentava parar na passagem. Quando eu paro na passagem, as palavras estão todas embaçadas. E aí eu começo a declarar Isaías 53 e as palavras começam a aparecer. E Joel Richardson, ele fala que se a gente quer que Israel, os judeus, entendam na sua literalidade o que Isaías 53 diz, então nós precisamos também interpretar as promessas de Deus a respeito do povo judeu também de forma literal. Quando eu contei esse sonho para uma amiga, ela falou, Deus está te mostrando a cegueira espiritual que Israel vive. E o que é o evangelho? É o caminho para a redenção. E a única coisa que traz redenção é a nossa fé em Jesus Cristo. Não existe outro caminho. Então, eles precisam vir a respeito do Evangelho, a respeito do que Jesus fez na cruz, a respeito do nosso Rei ressurreto, tanto quanto qualquer um outro, porque eles também provêm de uma natureza caída que necessita dessa redenção. E justamente esse é o texto de Romanos 1,16, né, que diz que Paulo dizendo, pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também para o gentio ou para o grego, né, para o não judeu. Então, de fato, o texto de Romanos diz, né, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Né? Por um homem entrou o pecado no mundo e o pecado atingiu a todos os homens, né? Fato esse que havia necessidade no Antigo Testamento do sacrifício dos animais, né, para a obtenção de pecados. O Senhor Deus deixou o recurso para o povo de Israel e todos os tipos de pecados ali, para cada tipo de pecado havia um tipo de oferta, né, que deveria ser levado primeiramente ao tabernáculo e posteriormente no primeiro e depois no segundo templo, né, e através desse sacrifício, os pecados, então, eles eram perdoados, como, por exemplo, você mesmo citou Yom Kippur, né, o dia da expiação, o dia, né, onde havia perdão de pecados. Isto prova que sim, o judeu é pecador e a única maneira do judeu ter a redenção dos seus pecados é por meio de Jesus. Amém, amém. Chegando ao final do nosso programa, é uma pena, Regina, a conversa estava muito boa, foi muitas informações ricas e preciosas. Nós traremos a Regina outras vezes aqui no programa e a gente vai tratar sobre outros temas aqui para a gente conversar, porque a Regina tem muito para contribuir conosco a respeito da história do seu povo e do seu encontro com o Senhor Jesus. Nós estamos então chegando ao final deste programa e eu quero lhe agradecer pela sua audiência, por você ter ficado conosco até o final deste programa. O Instituto Tzadik está também nas redes sociais e você pode, por meio do Instagram e também do nosso site, conhecer um pouco mais dos trabalhos que nós realizamos. Eu quero também incentivar você a orar pelo povo de Israel, a orar pela salvação dos judeus, porque é isso que motiva o Instituto Tzadik, fazer o nome de Jesus conhecido entre os judeus. E eu quero encerrar fazendo uma pergunta para você que está nos assistindo. Você seria capaz de identificar nos textos do Antigo Testamento as identificações a respeito de Jesus? Pois é, Deus, por meio dos seus santos profetas, ele foi deixando registros e informações a respeito do Messias que viria. E isso é chamado, né, pelos estudiosos de profecias messiânicas, que são as identificações do Messias, que é Jesus, no Antigo Testamento, para que quando ele se apresentasse em Jerusalém, os judeus poderiam então confirmar que de fato ele era o Messias prometido nas Escrituras pelos profetas por meio do Senhor Deus. Esse então é o tema do nosso próximo programa, portanto, fique ligado conosco. Na próxima semana, nós estaremos tratando a respeito deste assunto. Shalom Aleichem, paz seja com todos vocês, um grande abraço e Deus os abençoe.